Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Falamos ao vivo de Ladinha, Minas, aqui o pastor, professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, alemão, pentaneto de Conrado Sattler, que aqui chegou em 1837, luterano, protestante e batizado com o Espírito Santo em 1971, no Ministério Tabernáculo, qual estamos até hoje. Estamos completando esse ano 35 anos de trabalho ministerial. E aqui fundamos CCBB, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit, em 1992, são 30 anos completados também agora, ensinando Bíblia. Nossos cursos teológicos são básico, intermediário, bacharelado, mestrado, doutorado e muitos cursos mesmo sobre a Bíblia. Nosso foco é a Bíblia. Estamos aqui na região leste mineira, sul capixaba. Nós estamos estudando Etiologia Bíblica 4. Etiologia bíblica quer dizer o quê? Usos e costumes da época, da cultura romana, da cultura grega, da cultura judaica ou hebraica, da cultura assíria, egípcia, medo-persa. É aquele pano de fundo que faz acontecer, que monta onde aconteceram os fatos bíblicos. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre eunucos e os oficiais. Qual a diferença de eunucos e o que são oficiais? Hoje vamos estudar o sistema de penas do judeu. Como é que era o sistema penal, o código penal, né? Lembrando que muito antes dos judeus, 2000 e tantos anos antes de Cristo, nós tínhamos o famoso Código de Hammurabi. E uma das penas que o código judeu penal tinha era o apedrejamento, a principal delas. E ela não constava no Código de Hammurabi, nem na Mesopotâmia, nem no Egito. Então, apedrejamento qual o protocolo disso? Há uma denúncia, depois da denúncia são no mínimo 2 testemunhas, uma testemunha só não tem validade. Depois daquelas 2 testemunhas, o condenado sai o veredito, o condenado é colocado fora da cidade e então os que levantaram a denúncia são os primeiros a tirar a pedra. Depois que acontecia a morte do condenado, eles deveriam deixar as roupas, mudar, trocar as vestes. Por isso nós encontramos no apedrejamento de Saulo, no apedrejamento de Estevão, Saulo estava presente, que iria depois ser Paulo, e diz que as vestes foram deixadas aos pés dele. As pessoas tiravam aquelas túnicas, né? Que havia a veste interior e havia a túnica, o manto. Eles deixavam ali aquela veste aos pés de uma pessoa que estava encarregada disso. Então, quais eram os crimes previstos para se ter o apedrejamento? Deuteronômio é o que mais trata disso. Lembrando que Deuteronômio é o livro que foi escrito durante um mês por Moisés, no ano 40º, um mês antes dele morrer, logo depois ele morre, e no 11º mês, depois da jornada de Cádiz depois da jornada de Cádiz, de Horebe, são 11 dias de jornada, né? De Horebe a Cádiz, Barneia, e depois ficaram rodeando 38 anos até o ribeiro de Zerete, para que morressem aqueles infiéis que haviam saído do Egito. Então a primeira pena que nós encontramos aqui é para quem tem apartado de Yahvé. Deuteronômio 13:10, deve ser apedrejado. Segundo, quem tenha cometido idolatria, servido a outro tipo de deuses. Temos também filho rebelde quanto mais. Imagina se fosse aplicar essa pena hoje, escapava muito menino, morria, né? Deuteronômio 21. Deuteronômio 22 fala da moça que prostituiu na casa de seu pai. Ela tinha que ser apedrejada na porta da casa do pai dela. 22, 24, o rapaz e a moça que prostituíam no campo. Quando acontecia o rapaz forçar a moça na rua, ela não era morta porque ela podia gritar e todo mundo podia socorrer. Mas quando fosse na roça, no mato, na área rural, ela não tinha como fazer isso, né? Então, invertidamente, né? Na roça, para prostituição na roça, ela não tinha escapatória, então ela não era apedrejada. Na rua, ela era apedrejada, porque ela deveria ter gritado, não gritou. Também temos apedrejamento por sacrificar filho a Moloque, Levíticos 20. Blasfemar de Yahvé, Levítico 24. Violar o sábado, Números 15. Quem tocar no Monte Sinai, naquele dia, no dia do Pentecoste, né? No primeiro ano, quase começando o segundo ano. Não, no primeiro ano ainda, 90 dias depois, 45 dias depois, quase 50 dias depois que eles saíram do Egito,
Ramsés, Sucote, Etam e Airote, depois vai seguindo, passa o mar de juncos e vai seguindo, teve um clangor de trombeta, e essa daí é a primeira trombeta escatológica, quando Paulo diz, ao tocar a última trombeta, a última não é a sétima trombeta do Apocalipse, é a segunda, só tinham duas nesse caso, a primeira que tocou para a lei e a segunda que toca encerrando o tempo da graça. Vamos ver mais aqui, Levíticos 20, 27, adivinho encantador, também serão apedrejados. E Êxodo 19, não, aqui é outro. Então temos também aqui boi, no caso de um boi, Êxodo 21, se o boi matasse um homem, onde não houvesse dolo, né, ninguém sabia que o boi era chifrador, poderia então também o boi ser apedrejado. O verbo apedrejar é o verbo sacar. Sacar é o verbo apedrejar, ele aparece mais de 20 vezes no Velho Testamento. E é um sistema legal do judeu, então. Vamos ver agora algumas pessoas que foram apedrejadas. Estamos começando por Acã, né? Quando foram entrar, aconteceu a queda de Jericó, Acã pegou a capa babilônica e alguns ciclos de ouro, né? Então ele foi apedrejado. Josué 7:25. Apedrejamento. Sacal. Interessante também que havia um outro verbo também usado para apedrejar, que é o verbo hagam. São dois. Só que esse sacal é o mais usado, porque quer dizer apedrejar até a morte. Em outros casos, por exemplo, como Paulo foi apedrejado lá em Icônio, Listra e Derbe, aquelas regiões ali da Licaônica, ele não foi usado esse verbo sacal, que não apedrejaram até a morte. Apedrejaram até desmaiar. Desmaiou e largaram ele por lá. Mas ele levantou, entrou na cidade, ainda fez muita obra para o Senhor. Temos mais apedrejamentos narrados na Bíblia? Sim. Vamos ver aqui mais alguns casos. Por exemplo, esse caso aqui de Nabote e seus filhos, amando de Jezabel, 1 Reis. Depois temos também o caso de quando Davi estava fugindo de Absalão, Simei, um benjamita, foi jogando pedra em Davi. Esse apedrejamento aqui é do verbo hagam, né, porque não foi para ter a morte. Adorão oficial de Roboão, quando Roboão começou a reinar, o reino dividiu, e ele mandou esse oficial de tributo lá e eles mataram ele. E no Novo Testamento nós temos célebre apedrejamento de Estevão, em Atos 7, e também no caso de Paulo, que foi apedrejado em 2 Coríntios, conta isso aí. Ele, inclusive, Paulo disse que foi apedrejado algumas vezes, também falando depois sobre suas dificuldades, seus perigos, ele vai falar sobre outros tipos de perigos que aconteceram a ele. Então o verbo hagam aparece 15 vezes no Velho Testamento, e Isaías 7:25 Josué 7:25 tem os dois verbos, apedrejar. Tanto tem o sacal, como tem o hagam. No Novo Testamento, o grego usa a palavra litobolel. Balô é julgar pedras, né? Então daí, o apedrejamento e penas, as principais penas, a principal pena de morte é essa daí, é o apedrejamento. Mas também havia outras penas, que nós falaremos no próximo vídeo, como queimar, também enforcar, que era a segunda mais usada. Fica com Deus, Pai, tchau, tchau.